A paz do Senhor, bem-vindo a mais um podcast da Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus de Camboriú. Espero que você esteja bem, espero que você esteja abençoado, espero que você esteja feliz e tenho certeza que hoje você será edificado. Trazemos aqui uma convidada muito especial para falar conosco a respeito de educação infantil na igreja. Ela que é descendente de imigrantes russos e alemães que fugiram da guerra, de uma família simples, humilde. Tinha tudo para uma vida difícil, uma vida problemática. Pai alcoólatra, que abandonou a família, mas vai trazer para nós um testemunho de alguém que conseguiu dar a volta e dedicar o seu ministério para ensinar crianças em toda a região sul, se tornando hoje um dos nomes mais conhecidos no ministério infantil aqui do nosso estado, da nossa região. Irmã Michele Oliane, é um prazer tê-la conosco, uma alegria, muito bem-vinda, que bom tê-la aqui. A paz do Senhor, pastor Marcos, paz do Senhor, irmã Juliana. Para mim que é uma honra, uma alegria estar aqui nesse podcast, podendo falar um pouquinho a respeito do Ministério Infantil, que é algo tão glorioso e tão valioso para o Senhor Jesus. Uma honra estar aqui e viver tudo isso que o Senhor preparou para a gente. Comigo no estúdio, hoje, a irmã Juliana, ela que é a superintendente da Escola Dominical na Dom Amaro. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui juntamente com o irmão Marcos e a irmã Michele. Uma honra mesmo poder estar aqui e aprender mais sobre realmente a importância do ministério infantil dentro das nossas congregações, da igreja em si. E vai ser uma honra poder ouvi-los e aprender um pouco mais. Então, irmã Michele, vamos ouvi-la e aprender um pouco mais, como disse a Juliana. Nos conte, a senhora nos relatou que a senhora vem de ascendentes que fugiram da guerra, né? Conta um pouquinho dessa história que parece que já vamos começar muito interessante essa conversa. Sim, somos descendentes ali de russos e alemães. Os meus bisavós, eles vieram da guerra, fugidos, escondidos ali em navios. E a minha avó que sempre contava que com a parte ali no meu bisavô quase eu não tive contato, porque ele morreu, eu não era nascida ainda. Mas com a minha avó eu tive bastante esse contato. E ela, Oma, né? Sou de origem alemã. E a Oma, então, ela sempre contava que o que eles passaram, né? Vieram sem nada, só com a roupa do corpo mesmo. Vieram escondidos ali nos navios. E a minha bisavó estava grávida. E quando nasceu a neném, ela nasceu morta, né? Até por uma falta de alimentação mesmo, porque não tinha. E não tinha o que fazer, não tinha como fazer um velório, não tinha como enterrar, porque eles estavam em pleno mar. Então, eles embrulharam ali aquele neném, aquela criança recém-nascida e lançaram ao mar. Isso a minha uma sempre contava. Jogaram no mar? Jogaram no mar. Que situação. E ali vieram para o Brasil. E começaram do zero, sem nada. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada. Mas ali Deus foi abençoando, né? Eles foram construindo a sua vida. E logo veio os filhos, né? Da minha mãe. E outros, né? Acho que são uns 7. 7 irmãos vieram. E hoje, né? Grande parte dos irmãos da minha mãe já são falecidos. E a maioria também não conhecia Jesus. Minha mãe era uma das poucas ali que se entregou para Jesus ali, já na sua mocidade. A minha avó, assim, a minha oma ali era cristã. O meu opa partiu com Cristo também. Foi um homem muito duro, né? Minha mãe sempre conta. E batia muito na esposa, nos filhos. Também tinha problema com bebida. Mas a minha avó não desistiu de orar por ele. Minha mãe conta quantas vezes ele chegava em casa, eles tinham que dormir no rancho de palha,
porque o meu opa estava embriagado, ele se tornava muito violento quando ele bebia. E eles muitas vezes não tinham o que comer, iam dormir com a barriga vazia, aquele monte de filhos, né? Se montuava ali no rancho de palha. Ali eles oravam e adormeciam. Mas antes de partir, Jesus salvou a vida do meu avô. Poxa. E não importa o que a pessoa foi, mas o que ela se tornou em Cristo. E Jesus transformou a vida dele. Ele viveu ali uns meses ainda. Ele descobriu que tinha um câncer. E foi ali, através dessa doença, que Jesus salvou a vida dele. Ele pediu perdão para a esposa, para os filhos. Ele teve tempo de fazer isso. Não teve tempo de trabalhar para o Senhor. Quem sabe, né? Se ele tivesse doado a sua vida lá atrás, ele tinha frutificado. Mas ele partiu salvo. Ele partiu salvo, em paz. E é isso que alegra o nosso coração. Minha avó também já é falecida, mas os dois descansam no Senhor. A senhora disse que a sua mãe era a única crente. Ela se converteu cedo? Como é que foi a sua experiência? A senhora nasceu dentro de um lar cristão também? Porque o seu pai, a gente já sabe que também tinha esse mesmo problema, né? Com o alcoolismo. Nos conta um pouquinho dessa história. Minha mãe, ela se converteu na mocidade através de umas amigas dela que iam para a igreja e convidaram ela para ir para a igreja. Ela se converteu na mocidade. Então, ela participava da mocidade da igreja. Ali, ela cultuava. E ela conheceu meu pai. Ela conta que, na época, ele não bebia, né? Ele era solteiro, né? Porque ele casou tarde, ele já tinha uns 30 anos de idade. Acho que 30 anos de idade. E ela conheceu ele, casaram e foram fazer a vida. Na época, né? Eu sou nascida do Paraná e eles trabalhavam na roça, né? Na agricultura. E o meu pai, ele tinha um talento muito grande na questão de agricultura. Então, ele fez a vida, né? Ele conseguiu, na época, foi que comprou a primeira variante da cidade. Variante? E era um carro... 68, né? 67, por aí. E era o máximo, né? Quem tinha uma variante. E hoje também ela vale bastante, sim, né? Hoje é raridade. E a época ele tinha uma variante, tinha tratores e maquinários. Só que no curso da vida ele começou a beber. E a bebida, minha mãe disse que conversava com ele, olha, isso não tá certo. Só que ali a minha mãe já não ia mais para a igreja. Ela não estava mais frequentando a igreja, né? E ali ela conta que meu pai começou a beber, e beber, e beber. E as festas começaram a ser rotineira. E ele passou a ser um alcoólatra, meu pai. Passou a ser um alcoólatra. Quando o meu irmão nasceu, que o meu irmão é mais velho, o meu pai já era um alcoólatra. Já era um alcoólatra quando ele nasceu. Então, a minha a lembrança de criança... o meu pai sempre foi muito afetivo comigo. Né? Sempre foi muito afetivo, ele nunca me bateu, nada. Ele sempre foi muito afetivo. Mas as lembranças que eu tenho muito dele é de nós buscar ele na delegacia, nós buscar ele nos bueiros. Não é uma lembrança boa com o pai. E a gente sempre chegava lá, eles tinham muita pena da minha mãe, né? Porque ela, com os 2 filhos pequenos, e eles vinham lá dizer, se a senhora quiser lá buscar o seu Ernesto, que é o nome do meu pai, ele tá lá caído. E a gente tinha que buscar ele, imagina, uma mãe e 2 filhos, a gente arrastava como dava ele para dentro de casa. E a gente trazia ele para ali, colocava na cama. Sem a bebida, ele era tranquilo, mas ele foi tomando de uma forma desenfreada. Então, assim, a minha história, se eu olhar para o meu passado, eu tenho um testemunho de vida muito forte. Eu, com 1 ano de idade, eu fui dada como morta. Eu tive uma queimadura por conta do alcoolismo do meu pai. Ele chegou em casa embriagado e colocou uma panela de água em cima do gás. E a minha mãe estava no fogão a lenha, fazendo uma polenta. E eu estava aprendendo a andar. E na cabeça dela, eu estava no quarto. E ela disse que, de repente, ela viu eu vindo e segurando nas coisas. E ela não viu aquela panela de água lá. E quando ela viu, a panela de água já tinha caído em cima de mim. Então, eu tive uma queimadura muito séria, né? Meu corpo todo queimou. Eu ia fazer 1 ano de idade. E ela conta que correram depressa ao hospital mais próximo. Hoje, não é que nem hoje, né? Que você pega o carro, embarca, ou chama o SAMU, chama o bombeiro. Não tinha.
isso antigamente. Tinha que ser tudo a pé, ou de carroça. O meu pai já tinha colocado a maioria dos nossos bens fora por conta da bebida. E quando chegamos no hospital, minha mãe conta que eu tinha um tip-top, um macacão, né? Rosa. E grudou no meu corpo. Sim. Grudou por conta da queimadura. E os médicos precisavam arrancar, mas arrancava a minha pele toda. Hoje a minha pele, ela sofre bastante hoje em dia porque ela é muito sensível. Porque é questão da minha queimadura. E então, eles arrancavam a pele para cortar aquela roupa. E eu passei 7 dias no hospital gritando dia e noite. 7 dias. Na época, eles enfaixavam ainda o corpo da pessoa que tinha alguma queimadura. Passava ali uma pomada, sei lá, que eles passavam. E aí, eles tiravam outro dia e arrancava tudo a pele de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. E aí não reconstruía. E quando fez 7 dias, o médico disse para minha mãe, olha, sua filha está sendo dada como morta, não tem mais o que fazer. É irreversível, é muito sério o caso dela e ela está sendo dada como morta. Eu peço que a senhora vá para sua casa, providencie um caixão para sua filha, providencie ali o velório, porque ela já está sendo dada como morta. Então, pela medicina, não tinha mais o que fazer sobre a minha vida. Pela medicina. Mas a minha mãe tinha feito um voto lá atrás que ela queria uma menina. Ela gostaria de ter essa menina. E Jesus cumpriu sobre a vida dela, entregou uma menina nas mãos dela. E ela se ajoelhou naquele hospital. Ela disse, Senhor, ela disse, tu me prometesse, tu me entregasse uma filha, ela é tua. Se tu vai levar, eu sei que ela vai partir contigo, mas eu sei que tu vai usar ela na tua obra. E aí ela foi para casa e aquilo que eu sempre falo quando eu tô ministrando para as minhas professoras ali na minha cidade, esteja rodeado de pessoas que vão sempre ter uma palavra de Deus para te dar. Porque se a gente é rodeado de pessoas que não vive o propósito que a gente vive, sempre vai trazer, não adianta mesmo, né? Assim como o Jairo. Jairo foi procurar Jesus e eles vindo com Jesus para trazer vida à sua filha, alguém chegou para ele e disse, olha, não adianta porque ela é dada como morta. Mas Jesus disse, não temas, crê somente. Então precisamos estar rodeados não de pessoas que vai dizer, não adianta, vai morrer. E a minha mãe tinha uma amiga de muita fé que disse, olha, nós vamos fazer o que a gente precisa fazer. Porque se o médico falou que não tem cura, nós conhecemos outro médico, o médico dos médicos que tem o poder para curar e para ressuscitar, se for possível. E aí a minha mãe pediu pro médico se ela podia dar uma volta comigo. E ela fez algo, ela me roubou do hospital. Ela me roubou, porque eles não iam me deixar sair. Então não deixaram? Não, eu podia dar uma volta até no jardim, se despedir da criança, no caso seria eu, e voltar, e ir lá preparar o funeral. E ela me roubou. Me levou para casa dessa amiga dela. O meu pai, como sempre, não estava em casa. E ela conta que eles colocaram sobre a cama só um plástico, porque não podia colocar nada que fosse de pano para não colar na minha pele. Minha mãe disse que eu estava em carne viva. Em carne viva. E colocaram lá e as duas se ajoelharam e foram orar ao médico dos médicos, aquele que pode fazer o milagre. E quando terminaram de orar, minha mãe disse que eu dei um suspiro. E ela pensou, morreu. Morreu. Mas a minha mãe disse que eu dormi. Eu dormi a noite inteira. Passado 15 dias, pastor, minha carne começou a crescer. E assim foi passados os dias. Eu tenho muitas fotos de como era o meu corpo, né? Tanto nas fotos, às vezes, eu já era maiorzinha, eu tentava me esconder um pouco, porque o meu corpo ainda era vermelho. E, né, mais tarde ela procurou o médico e disse, olha, sua filha vai ficar toda marcada, né? Nem com cirurgias plásticas não vai ter como corrigir o tanto do queimado. Só que Deus é o cirurgião e ele não me deixou com marcas. Eu tenho até uma marca no braço. Hoje ela quase não aparece. Mas ela ficava bem vermelha quando eu era adolescente. Ela sempre estava bem vermelha. E sabe como é adolescente? São tudo curiosos. E eles vêm e perguntam. Daí colocava o dedo ali. O que é isso? E aí eu sempre tinha que responder. Mas aquilo me gerava um desconforto, aquela marca. Já arrumou um apelido? Sim, e aí eu já sofria de bullying, né? Porque eu era muito magrinha e alta, sempre fui, né? Aí era os nomes, né, que vem de bullying. E aí, com mais uma queimadura que chamava atenção. E aí eu fui orar, eu disse, Jesus, a tua palavra diz que tudo que pedires crendo recebereis. Se tu tirou toda a marca que eu tinha no meu corpo, por que deixasse essa? Não faz sentido na minha cabeça.
E eu orei, adolescente ali, perseverante. Eu jejuava o dia todo. Ficava tonta da fome, mas não comia. E orei, jejuei. E a única coisa, é muito engraçado isso, que eu peguei foi um bicho de pé. Bem em cima da marca. E eu lembro que foi tirado e daí ficou um furinho nessa marca. E não saiu. E eu me frustrei com aquilo. Eu me frustrei, eu disse, Jesus não responde tudo que a gente pede. Então a senhora orou para ser curada e a resposta da oração foi um bicho de pé. Foi um bicho de pé ali. E eu fiquei muito frustrada com aquilo. Passou-se muito tempo, seguiu a minha história. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Aceitei Jesus num retiro de pré-adolescentes. Com 16 para 17 anos, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Com 17 anos, eu fui no baile pela primeira vez. Eu lembro que foi R$5 o ingresso do baile. E a minha mãe chorava, dizendo, mas eu não queria que tu fosse. Eu disse, não, mas eu logo volto. E a minha mãe firme ali na igreja, orando por mim. E a gente sempre conversava, claro, eu vinha pra casa, conversava com ela. E eu lembro de um baile que Deus falou 3 vezes comigo naquele baile. Eu pensei, gente, mas eu tô ficando meia maluca, eu acho. E eu andava pelo salão lá daquele baile e via uma pessoa, olhava pra mim, ei, o que tu tá fazendo aí? Teu lugar é na igreja? Mas eu não conhecia a pessoa. Aí eu andava para outro lugar, vinha outra pessoa e dizia, o teu lugar ainda tá vazio, Deus tá te chamando. Onde isso? Na minha cidade já. Na minha cidade, ali de Presidente Getúlio. Tá, mas a senhora tava no baile. Tava no baile. Quando as pessoas falavam. Quando as pessoas falavam. E aí as pessoas viravam as costas, saía, e tipo, nós não se conhecia, não se apresentamos, nada, não conhecia aquelas pessoas. Não era conhecido. E a gente sempre ia ou com alguém que dirigia, né? Ou de táxi, pro baile ou pra festa que a gente gostaria de ir. E aí a terceira vez que Deus usou... Porque assim, lá no momento, claro que eu não sabia que era Deus que estava usando aquelas pessoas para falar comigo. Mas aquilo me causou um pânico. E sabe o que eu lembrei? Vai vir o arrebatamento, eu vou ficar. Me deu medo. Eu senti um medo tão grande que eu fui de a pé para casa. Eu tirei minhas sandálias, eu fui de a pé para casa. Porque eu senti medo. E a primeira coisa que eu fui olhar, fui ver se a minha mãe estava dormindo ou se ela tinha sido arrebatada. Me causou medo aquilo ali. Eu disse, Jesus, eu fiquei, porque eu quis ir no baile. E eu dobrei meus joelhos em casa, eu pedi perdão, mas não me reconciliei. E aí a minha mãe, outro dia, ela sempre fazia isso, né? A gente tomava café junto, daí ela perguntou, e aí, Michele, como é que tava? Eu disse, tava bom. Daí ia acontecer alguma coisa? Eu disse, por quê? Não, conta, ia acontecer alguma coisa? Eu disse pra ela, aconteceu uma coisa esquisita aí. Daí ela disse, mas o que é? Muito curiosa. Eu disse, eu contei a história, como foi. E ela começou a chorar. Ela disse, eu sabia. E ela bateu na mesa assim. Eu disse, como que a senhora sabia? Ela disse, porque quando eu tava no culto, Deus usou a irmã pra dizer pra mim que hoje Deus tá falando com ela lá no lugar que ela tá. E Deus tá buscando ela pra executar a obra que Deus tem na vida dela. E aí a gente fez um trato. Que na outra semana eu ia com ela na igreja. E era um culto de ciclo de oração. Chegando na igreja, uma época, né, pastor, que tu ouvia o clamor da igreja de longe. Os irmãos todos dobrados os joelhos clamando. E aquilo causava muito temor, aquela oração. E eu não quis entrar naquele momento, na hora que ele estava orando. Fiz a minha mãe ficar comigo lá do lado de fora até acabar. E eu sentei no último banco. Eu disse pra ela, lá na frente não vou sentar. Vamos sentar bem lá atrás. Aí um monte de gente na frente, eu tava tranquila. Quando começou o culto... ali, o louvor, né? Adoração, que a irmã ali tomou a direção para conduzir o culto. Ela disse, antes de tudo, eu tenho que chamar aquela jovem que está lá atrás. E atrás de mim só tinha parede. Não tinha para quem olhar, eu era a última. E ela disse, Deus está te chamando. E ela contou o que aconteceu no baile, né? Deus usando a vida dela. E naquele dia, eu voltei para o Senhor. Foi uma conversão verdadeira. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu chorei durante 2 dias. Porque eu lembrava e eu sentia como Jesus me amava. E como eu precisava executar aquilo que Jesus estava colocando nas minhas mãos. Foi um chamado muito forte e foi uma conversão real, entendendo que a minha vida é para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Que Ele me fez, Ele me ressuscitou, Ele primeiro me gerou, depois Ele me devolveu a vida, Ele me fez
enfrentar tantas coisas durante a minha infância, adolescência, que não foi fácil pela nossa condição financeira. Eu era uma criança, uma adolescente, uma jovem que tinha 100% de chance para dar errado. Nós vivíamos numa sociedade ali, numa comunidade de prostituição. Eu olhava pela janela, pastor, e eu via crianças de 10 anos se prostituindo naquela época. Eu via já crianças ali recebendo dinheiro para se prostituir. Então, eu tinha 100% de chance, humanamente falando, para estar na mesma vida. Mas Deus tinha outro propósito. Ele escolheu uma família pobre, uma família que não tinha dinheiro. A gente perdeu tudo que a gente tinha. A gente foi morar de aluguel. Não tinha o que comer em casa. Eu lembro que a minha mãe tinha um ovo só na mão. E ela orava do lado de um armário azul, dizendo: Senhor, prepare alguém para ficar com meus filhos, porque eu não tenho mais nada para dar para eles para comer. Mas eu sei que se tu preparar alguém para cuidar deles, tu pode me recolher. E eu ainda como criança dizia: eu não quero para lugar nenhum, eu quero ficar com a minha mãe. E foi com 7 anos que eu tive uma das maiores experiências, que eu fiz uma carta para Jesus. Ainda sendo alfabetizada, eu escrevi uma carta dizendo para Jesus mandar alimento para nossa casa. E eu escrevi várias coisas, só Jesus para entender o que eu estava escrevendo. E a minha mãe gostava sempre muito de doces, bolachas, né? E aí eu coloquei: Jesus, não esquece de mandar a bolachinha da mamãe. E eu sou a Michele, e amanhã às 3 da tarde eu vou estar ali sentada na frente da rua, do lado daquela árvore rosa. Tinha uma árvore de primavera rosa, florescia rosa. E no outro dia eu vim da escola e eu sentei lá, não sabia as horas ainda ao certo. E minha mãe sempre dizia: guria... Paranaense, a guria é piá, né? Guria, o que tu tá fazendo aí? Sai daí! E ela colocava muito medo em nós, não fala com estranhos e tal. E de repente chegou um carro que não era costume lá, né? Passava moto, bicicleta, cavalo, charrete, mas carros não era muito de costume passar. Chegou um carro preto, encostou lá. Na hora assim eu fiquei com medo, desceu um homem de dentro do carro e aí ele começou a descarregar umas caixas. E aí eu me assustei dele, disse: não precisa ficar assustada, não precisa ficar com medo. Você não é a Michele? Aham. Eu falei: você não ia estar às 3 horas aqui sentada debaixo de uma flor? Aham. Aí eu não sabia já se eu corria, se eu desmaiava, se eu gritava. E aí ele disse: tu não escreveu uma carta para Jesus? Ele disse: pois bem, o próprio Jesus mandou aqui o mantimento para ti. E eu comecei a gritar, eu gritava muito, eu chamava: oh mãe, oh mãe, oh mãe. A minha mãe veio desesperada. E quando a minha mãe veio, o carro já não estava mais lá, só estava as caixas. Mas antes dele ir embora, ele falou algo muito interessante. E Jesus não esqueceu da bolachinha da sua mãe. Isso foi uma experiência que eu tive de criança. E eu sei que Deus tinha um cuidado especial sobre nossa casa. E de lá, pastor, nunca mais faltou comida na nossa casa. O nosso celeiro sempre foi farto. Sempre a gente teve para abençoar. Porque Jesus, eu creio que foi Jesus que visitou a nossa casa aquele dia. Ninguém olhava por nós. Ninguém sabia da nossa situação. E nós íamos nos cultos todo domingo de manhã, porque a minha mãe não deixava a gente faltar EBD. De forma alguma a gente podia faltar. A gente ia com fome, mas a gente vinha revestido da palavra. E ela disse: bota um sorriso no rosto, porque Jesus não gosta de ninguém triste. E não fala pra ninguém o que a gente vive em casa. Ninguém sabia a nossa situação, mas Jesus olhou pra nossa situação e mudou o quadro da história da nossa vida. Fantástica história. Fantástica. Que testemunho. É um testemunho de vida e eu conto por onde eu passo, porque eu creio que a gente precisa viver os nossos testemunhos. Eu acho interessante a gente testemunhar de outras pessoas, né? Tem coisas que eu testemunho de outras pessoas que vão edificar a fé, mas quando a gente vive os nossos testemunhos, a gente prega com propriedade, porque a gente viveu aquilo, a gente passou aquilo, porque a gente pode pregar com propriedade aquilo porque a gente viveu aquilo. E a gente viu e viveu com Jesus experiências tão gloriosas. Desde a da época que olhavam para mim e diziam: você nunca vai ser nada. Eu escutei tantas pessoas dizer para mim: você nunca vai ser nada na vida. Você não tem talento. Eu tinha um problema na voz. Eu não conseguia soltar a minha voz. E Deus sempre falava comigo: tu vai ser uma adoradora, tu vai me adorar, tu vai ministrar a palavra do Senhor. E quando alguém chegava para mim, eles não diziam: realmente estuda, né? Investe. Eles diziam: não é fácil.
Ó, para ser um pregador tem que ser forte. Você não tem cara de pregador. Olha para ti. E tanto, pastor, que faz 22 anos que o Senhor falou comigo aqui em Camboriú. 22 anos eu vim num congresso missionário aqui dos Gideões e eu andando aqui pela cidade, o Espírito Santo falou comigo, olha bem para esse lugar. E eu olhei e o Espírito Santo falou comigo, aqui neste lugar eu vou te trazer para ministrar. E naquele momento eu achei graça e eu disse para Jesus, olha para mim. Eu mal falava, eu era muito tímida e eu via minhas limitações. Só que durante esses tempos ali de preparo, ali do seminário que estivemos aqui em Camboriú, o Senhor falou comigo e me fez lembrar dessa promessa. Tu lembra dessa promessa? E eu fiz as contas, deu 22 anos. 22 anos. 22 anos. E eu vim várias vezes em Camboriú, mas nunca para ministrar a palavra. Né? Vinha geralmente para o congresso dos Gideões, ou às vezes a passeio em Balneário umas 2 vezes, mas para pregar aqui eu nunca vim pregar. E o Senhor me fez relembrar essa promessa. E quando ele me fez relembrar, ele disse, lembra que tu disse, Jesus, olha para mim? E eu falei, Jesus, olha para mim. E o Espírito Santo falou ao meu coração, não era para você olhar para ti, era para você olhar para mim. Era para mim olhar para Jesus. Porque de mim, realmente, eu sou tão limitada, tão pequena. Mas nós temos um Deus tão glorioso. Um Deus que conhece os detalhes. Um Deus que nos coloca em lugares que a gente não imaginaria estar. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele não olha para a nossa aparência, se a gente tem cara de pregador, se a gente não tem, se a gente tem estatura, se a gente não tem. O Senhor, ele analisa o nosso coração e a nossa intimidade com Deus. A senhora foi preletora do seminário, né? Da escola. 22 anos depois, o cumprimento da promessa. 22 anos e Deus cumpriu a promessa. Foi algo glorioso, algo que ficou muito na minha memória. Vou guardar para sempre no meu coração. Eu sempre brinco, né? Vou fazer um quadro da revista. Para dizer, quando eu tiver velhinha, se a gente não, né? O arrebatamento não foi antes, eu tiver velhinha ali servindo a Jesus, eu vou dizer para os meus netos, olha só, onde a avó estava. Lá Jesus cumpriu a promessa de 22 anos. Vou fazer um quadro. Que legal, que legal. E a senhora ainda foi a pregadora da noite também, né? Não foi só de seminário, foi a pregadora Sim. da noite no ginásio. Tivemos ali em classes, né? No sábado à noite e domingo de manhã, que foi muito produtivo. Foi uma experiência bem gratificante também. Os professores, os líderes, eu tive conversando, teve uns que não era do Ministério Infantil lá. E vieram lá porque teve notícia do sábado e eles vieram de curioso no domingo. Para assistir. Para ver também e para ouvir a palavra. Eu fiquei maravilhada com isso, né? Não por nós, mas porque a palavra do Senhor, ela foi de encontro. E eu vi ali professoras, líderes, né? Irmãos e irmãs. Teve a figura masculina, porque essa parte da figura masculina no Ministério Infantil, ela é muito importante. Mas também é bem menor, né? É bem menor, né? Hoje a gente, de irmãos, né, que ministram, são pouquíssimos. Que servem no Ministério Infantil, ali como líder, como professor, a gente tem uma quantidade. Mas ainda é bem pequena. Só que é importantíssima a figura masculina no Ministério Infantil. Porque traz a importância do homem como sacerdote. Até de colocar essa postura pros meninos. A senhora está falando sobre já ministração. Então, vamos entrar um pouquinho nessa parte também, porque a senhora trabalha bem na área dedicada a crianças, né? Infantis. Como é que é esse ministério? Como é que ele despertou o ministério? Porque a senhora já nos relatou que Deus lhe havia prometido ministrar, enfim. Mas o despertar desse ministério, como é que a senhora chegou a esse trabalho? Como é que a senhora implanta? Enfim, como é que funciona? Então, faz 14 anos, vai para 14 anos que a gente serve no Ministério Infantil. Vai para 14 anos que a gente já serve nesse ministério. Deus vinha falando conosco durante muito tempo que ia entregar em nossas mãos um trabalho de missão. Quando a gente fala em missão, o que a gente pensa? Para fora. Para fora. A gente jamais vai pensar que é um trabalho de crianças. Missão é você servir como missionário em alguma cidade, algum país, o que se lembra, né? Em países, né? De fora, principalmente. E o Senhor vinha falando ao meu coração. Na época, pastor, nós tínhamos uma lanchonete.
Então, mas a irmã já planejava assim para fora, ou mesmo fazer missões ali mesmo no local onde a senhora morava? Ou era mesmo assim, a senhora já tinha algum desejo assim missionário de ir para fora do Brasil, ir para outros países, ou até mesmo dentro do Brasil, mas em outros estados, cidades assim? Na verdade, foi crescendo conforme o tempo foi passando. A gente acabou investindo na questão financeira. A gente tinha uma lanchonete. Na verdade, sim, eu conheci meu esposo, ele já tinha uma lanchonete, a gente casou e eu entrei meio de gaiato ali junto. Fui aprender a trabalhar ali com lanches e a gente acabou investindo o que tinha na lanchonete. Só que o meu coração, ele queimava por missão. Meu coração, ele queima por missão desde criança. Eu amo a obra do Senhor, eu amo me doar na obra do Senhor. E eu ficava muito entristecida, porque a gente não podia estar cultuando sempre. Não tinha como cultuar sempre por conta do trabalho. Tu tem que estar ali trabalhando. E trabalho de lanchonete acaba sendo o pico maior à noite, né? O movimento maior. Principalmente na nossa cidade, o movimento maior é à noite, já não é de aprendia dia. na hora do culto, né? Sim. E aí os irmãos vinham, né? Muitos irmãos vinham na lanchonete contar as bênçãos. E nós ali. E aquilo ia me entristecendo de uma forma. E eu nunca cheguei a orar nesse ponto. Porque eu entendi que eu e meu esposo éramos um só. E eu não ia orar pra Deus fechar a lanchonete. Deus quebrar. Mas o meu coração, ele tava entristecido. E eu lembro que uma vez eu só falei pro Senhor, eu na chapa, eu era chapeira, né? Fazia os lanches. E eu disse, Senhor, até quando? Meu coração queima. E foi só a única coisa que eu falei. E um certo dia, Deus aí me deu uma visão. De nós largando tudo. Tudo que estava lá. E nós passava de cidade em cidade. E havia muitas crianças. E nós passava de cidade em cidade, em cidade, cidade. E aí veio um soldado, né? Fardado e falou comigo. É tempo de vocês ir. Como tá? Deixa tudo e vão. Porque eu tenho uma obra missionária para vocês. Aí eu falei pro meu esposo e na hora ele disse pra mim, não, mas agora não vamos fazer a vida, porque nós investimos tudo, agora já também não tem nada. Aí eu disse pra ele, tá bom, não ia discutir. Eu fui orar. O mesmo Deus que fala com um, fala com os dois, nós somos uma carne só. E Deus começou a trabalhar diferente no coração do meu esposo. Não foi em visão, não foi nada. Deus começou a mexer na área financeira. Ele começou a diminuir os clientes. E os clientes foram diminuindo, e os boletos aumentando, a ponto de as pessoas entrarem na lanchonete, olharem para nós e dizer, vamos lá do outro lado comer. E aí ele chegou para mim e disse, tá apertando a coisa? Eu disse, pois é. Disse pra ele, vamos continuar orando. Mas Deus movendo, apertando. E Deus usou uma missionária ali de Brasília. Hoje ela já não é mais viva, ela é falecida. Veio na minha casa, eu não conhecia aquela irmã. E disse, é tempo de largar o material. Deus chamou vocês para uma missão diferente. E Deus vai colocar nas mãos de vocês por esses tempos. Então, a gente tinha aquele chamado missionário, só que não sabia no que ia trabalhar. Deus não nos revelou, vai ser com crianças que vocês vão trabalhar. Fechamos a lanchonete, na verdade, seria fechar no dia 14 de abril, que é o meu aniversário. Né? Fomos lá para fechar, não sabíamos o que ia fazer, do que nós ia viver, parece loucura. A nossa família ficou indignada, vocês são loucos, vão viver de quê? Vão comer o quê? Mas foi a ordem que Jesus deu para nós. Né? Não dá para entender muitas vezes, a gente precisa viver e muitas pessoas não vão entender aquilo que a gente vai viver. E a gente, no meio termo dessa, tivemos uma mudança ali pastoral e tivemos 2 cultos só, 2 quarta-feiras. Só 2 cultos que nós tivemos lá. E o terceiro culto foi uma Assembleia Geral. E aí chegou minha sogra, meu sogro, a família lá e falaram, tem 2 notícias para dar para vocês. Eu disse, contas bem isso aí. Ela disse, uma que agora tem coordenador de criança na nossa cidade. Eu disse, nossa, eu disse que legal, porque assim, nunca teve. E eu disse, a segunda é vocês. O quê? O meu esposo, ele sentou na cadeira e disse, o quê? Como assim? Não é. E a gente ficou meio que em pânico, em choque na hora, porque assim, a gente não conhecia o pastor e a gente não teve uma conversa com ele ainda. Como que ele podia colocar 2 pessoas que nem conversou, que ele mal viu?
E fomos lá para devolver o cargo que a gente não tinha nem assumido ainda. Chegamos lá no gabinete dele para devolver o cargo, dizer que ele errou, né? Não era nós, era outra pessoa, não era nós que poderia assumir as crianças. Mas deixa eu só perguntar, mas você não conhecia o pastor? Não. E ele conhecia vocês? Também não, viu nós 2 vezes no culto só. Viu no culto? Viu no culto 2 quartas-feiras. E aí foram devolver. Fomos devolver o cargo que nós não tinha nem assumido. Fomos lá devolver o cargo e falamos pra ele, olha, o senhor tá enganado. E ele disse, ó, antes de vocês continuarem, eu preciso falar algo de Deus pra vocês. Deus me mostrou vocês. Foi na última quarta-feira, vocês estavam só 2. E vocês estavam lá pelo meio, porque às vezes a gente chegava atrasada, né? O meu esposo, como obreiro, nem chegava a subir. Já ficava lá pelo meio da igreja mesmo, e nós cultuávamos o Senhor, e depois dali já íamos embora. Ele disse, Deus falou, aquele casal eu vou levantar nessa cidade para um trabalho de crianças, um trabalho missionário, eu estou entregando na mão deles. E aí eu disse pro meu esposo, o que a gente faz? Eu disse, Deus tem falado que vai entregar um trabalho missionário, então é esse. E a gente começou a orar para o Senhor nos usar e nos dar paixão por aquilo que a gente precisava exercer. E a gente agarrou aquilo de todo o nosso coração. Mas a irmã nunca tinha tido, assim, nenhum envolvimento nessa questão das crianças lá? Não. Nunca tive envolvimento com as crianças. Na verdade, só o meu esposo, sim, né? Quando ele morava em outra cidade, ele já trabalhava com crianças. Inclusive, muitos pregadores saíram das classes do meu esposo. Saíram das classes do meu esposo. E até vieram pregar na nossa cidade e ainda falaram, eu fui aluno do irmão Sérgio. Fui aluno do irmão Sérgio lá. Então, ele tinha uma experiência já com questão principalmente de EBD, né? Eu não tinha experiência nenhuma. E a gente começou do zero, porque a gente não tinha experiência e na nossa região também não se falava muito em questão de ministério infantil. Era diferente a forma que trabalhava, as crianças ficavam ali numa salinha, a dita salinha, né? Eu sempre digo, não é algo por mal que as pessoas falam, é algo cultural. A salinha, a salinha, o cultinho, a historinha, mas a gente precisa quebrar esses paradigmas, porque ali é uma classe onde se trabalha com as crianças o que é a palavra de Deus, não é historinhas. Historinhas a gente conta, né? Historinhas na escola, ali num CI, tu vai contar uma história, né? Ali você tá trabalhando com a palavra de Deus, então as crianças precisam ver o quê? Que ali não é um cultinho. Principalmente não só as crianças, os pais precisam entender que não é cultinho, ali é culto também, eles também adoram o nome do Senhor. E ali o Senhor foi nos capacitando, foi nos mostrando como agir, e hoje, para a glória do Senhor, né, a gente tem visto tantos frutos. Muitas das crianças que passaram por nós, hoje eles já estão nos jovens. Inclusive, hoje a gente já tem uma missionária, né, que foi nossa criança, aceitou Jesus com nós. E hoje ela é missionária, já desenvolve um trabalho missionário. Quando saíram dali, foram para outra cidade e desenvolvem trabalho para o Senhor. Então, assim, teve algo frutífero, algo que a gente se dedica bastante. Porque o chamado, ele necessita, né, de uma determinação. A gente precisa de tempo para trabalhar para o Senhor. E aí a gente entendeu por que o Senhor fez a gente fechar a lanchonete na época, porque aquilo ali a gente estava em função disso, não era o que o Senhor queria para nós. Meu esposo hoje sim trabalha numa firma, eu fiz a pedagogia e para ter uma arma mais para o ministério infantil. Nunca foi a minha intenção, eu quero estar na escola ou num CI, né? Não sei como você chama aqui, creche. Nunca foi a minha intenção essa. Foi mais assim, eu preciso me revestir, eu preciso me preparar para guerrear mesmo, para tomar essa posição que o Senhor colocou nas nossas mãos. A senhora é pedagoga, mas também tem uma pós-graduação, uma especialização em contação de história. Fala sobre o que é a contação de história e o que isso traz no seu ministério. Então, quando eu fui me especializar na contação de histórias, eu vi a necessidade na questão das escolas e CIs mesmo. Porque para criança cristã... Quando é CI, irmã? CI é o Centro de Educação Municipal. No caso, creche, né? A gente trata como CI, né, na minha cidade, mas é conhecido como creche. Ok. Então, quando a gente volta para criança cristã ou voltando para a igreja, a gente não vai trazer
uma contação de história, eu vou fazer uma contação de história. Não, eu vou ensinar, eu vou ministrar a palavra do Senhor. A gente precisa entender que a gente precisa trazer a Bíblia para a criança. Isso na igreja? Na igreja. Ok. Quando a gente tem a oportunidade, que não é fácil você entrar num colégio ou num CI, ou que seja a creche, para trazer a palavra do Senhor, não é fácil. Tem lugares que são cidades extremamente fechadas para isso. Depende de gestão, né? Depende de uma série de coisas ali. Então, quando tu traz a contação de histórias, fica mais fácil de você conseguir desenvolver um trabalho lá. Até porque, eu sou convidada em tal colégio para falar, a respeito, vamos dizer, da Páscoa. Eles não vão dizer, vai estar a tia Mi, né, aqui pregando sobre a Páscoa. Não pode ser tratado como pregar. Então, vai ter uma contação de histórias sobre a Páscoa. Entendi. Né? E aí, se é permitido a gente falar abertamente a respeito ali da palavra do Senhor, a gente fala. Se não é permitido, a gente traz mais no âmbito de valores, que agrega a família, né? Deus como um Deus soberano. Mas quando é permitido, a gente consegue entrar a fundo. Traz como contação de histórias, mas a gente ministra a palavra. Até aconteceu esse ano, já vem assim, durante alguns anos a gente vem desenvolvendo um trabalho de formiguinha, porque você entrar nesses lugares, né, é um trabalho de formiguinha. Não é assim do dia pro noite que acontecem as coisas, é um trabalho de formiguinha, um vai abrindo a porta, daí o outro abre, assim vai acontecendo. E esse ano se abriu a porta num certo colégio de lá, que nunca tinha sido aberta essa porta. E quando nós somos convidados ali pela coordenação, ela disse, olha, eu gostaria que você trouxesse sobre a Páscoa cristã. Porque as crianças já aprenderam sobre a cultural. Mas eu queria que fosse a cristã. Aí eu comentei com a coordenação, eu disse, mas o que eu posso falar? Posso falar tudo? Deve? Eu quero que você ministra. Só que assim, nós vamos colocar como contação de história. Então, se preparamos para estar ali, foi 2 períodos de manhã e de tarde com crianças até o 3º ano. Então, crianças pequenas, de 1º a 2º e 3º ano. E durante a manhã, estávamos ali falando sobre a Páscoa real. O que é a Páscoa? Qual foi o sacrifício que Jesus fez? O que Jesus fez por nós? E o Espírito Santo, ele tomou aquele colégio. Ele tomou realmente aquele colégio. E eu olhei para cima e eu vi uma nuvem parando sobre aquele lugar. E o Espírito Santo, ele desce sobre a vida daquelas crianças pequenas, de escola. E elas começaram a chorar. Começaram a sentir a presença de Deus. Eu sempre falo pro meu esposo, se nós tivéssemos, né, essa liberdade de TI, quem quer aceitar Jesus, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, não tinha mais aula aquele dia. Mas até ali a gente não poderia entrar. Mas aquelas crianças começaram a chorar. E aí eu tive a oportunidade de orar. Elas deram as mãozinhas e começaram a chorar. Os professores chorando, sentindo a presença de Deus. Tanto que eles não conseguiam mais levar as crianças para as salas. Elas começaram a chorar. E de tarde elas começaram a dobrar os joelhos nas cadeiras. E começaram a orar e a clamar por Jesus. Que coisa extraordinária. Isso vem como uma contação de história, mas nós vamos lá ministrar a palavra do Senhor. Então, essa oportunidade a gente não pode perder. Então, a gente tem que usar de toda a arma para lutar pelas nossas crianças. Hoje lá, graças a Deus, tem se aberto mais portas. Amanhã eu já não sei. Mas o hoje tem aberto, então a gente vai fazer o hoje. Capacitando, buscando conhecimento para a gente lutar pelas nossas crianças. Até por isso que Deus colocou esse chamado nas nossas mãos. Realmente, irmã, é algo assim maravilhoso. Tanto que até mesmo na nossa congregação, há alguns anos atrás, a gente fez um trabalho parecido, que a gente tinha uma irmã que era especializada também nessa área da pedagogia. E dentro de algumas escolas a gente levou a questão do Natal. Só que assim, era algo assim, meio que a gente não podia já demonstrar de cara que a gente estaria contando o verdadeiro Natal. Tanto que era a temática que a gente estaria levando para ali para dentro das escolas. E a gente foi em cada sala das classes ali que tinha do infantil. E a gente começava contando que havia um presente e tudo mais. E nisso, provavelmente, a irmã já deve ter visto aquele visual, que é uma caixinha de presente. Sim. Quando abre a cruz. Uhum. Aí eu lembro que eles ficavam curiosos, porque era um presente grande.
Aí eles queriam saber e ficavam assim impressionados e atentos para saber o que realmente tinha ali dentro. E quando a gente abria e tinha a oportunidade de falar de Jesus, era algo assim maravilhoso. E realmente, se a gente pudesse chegar até o ponto de perguntar se eles queriam aceitar Jesus, chegou em uma sala, que eu me recordo, que havia umas crianças assim que já tinham passado pela nossa igreja. E ver assim que os olhos deles brilhavam com aquela questão de tipo saudade, porque até mesmo a questão dos pais, que até eu queria lhe perguntar, sobre a questão que há muitas crianças, né, que estão no ambiente ali da igreja, mas os pais não são cristãos. Digamos, a criança chega, aceita Jesus ali, mas depois há aquele acompanhamento sobre ela, porque ela aceita Jesus, mas muitas das vezes os pais não são crentes. Sim, eu vejo que é uma das maiores dificuldades que a gente tem essa questão. E se a gente analisar a decorrência do crescimento das nossas crianças para adolescentes, o que a gente vê nessa passagem ali de crianças que vêm e pais não vêm? Na adolescência eles estão se perdendo. Porque eles começam a conhecer outras amizades e começam a puxar eles para o outro lado. Nós tivemos casos de crianças que vinham na porta da igreja, o pai entregava e o pai nunca pisou na igreja. Nunca pisou na igreja um dia sequer. Só deixava o filho. Só deixava o filho lá, nós acolhia e participava de tudo. Levava para casa depois, entregava ali para os pais. E desde pequenininho passou por todas as classes ali do infantil. E chegou num determinado tempo ali na adolescência que não quis mais ficar. Porque sentia a falta da presença do pai e da mãe. Então eu sempre digo, o ministério nosso, ele começa em casa, ele não começa na igreja. A função do pai e da mãe é primordial na vida de uma criança. Não adianta nada eu ministrar a palavra do Senhor. Não adianta nada eu pregar, eu vim falar, trazer ensinamento, se eu não edificar o meu altar em casa com o meu filho. Se eu não apresentar Jesus na vida do meu filho em casa, ele precisa ver Jesus através da minha vida, através da vida do meu esposo. É lá que ele precisa conhecer Jesus. Então, a função, a responsabilidade, né, do pai e da mãe não é do professor e não é da igreja e não é do Estado. É do pai e da mãe. Se o pai e a mãe que geraram essa criança, é responsabilidade deles conduzir essa criança até Jesus. É claro que essa criança vai chegar na igreja, nós vamos acolher e nós vamos tentar acompanhá-lo o máximo possível, que o pai e a mãe conseguir abrir esse leque pra gente entrar ali, né, conhecer a família. Só que a gente também vê um lado bom, porque muitas dessas crianças trouxeram os pais. Começaram pelas crianças, e aí eles foram para casa, evangelizaram os pais, e os pais vieram intermédio das crianças. Eu lembro ali desse colégio, quando nós estávamos esperando o carro vir nos pegar, tinha uma menina lá, e o pai veio buscar. E a menina não quis falar oi nem nada pro pai. Ela quis falar o que ela ouviu. E o pai quis abraçar. Ela disse, ô pai, eu tenho uma coisa pra te contar. Nós vamos chegar em casa e eu vou te contar. E ele o quê? E aí foi engraçado, porque ela falou bem assim, acho que ela puxava mais pro alemão também. E ô pai, eu chorei, ela disse. E aí o pai ficou apavorado, tu chorou? O que aconteceu? Não, pai, não chegar em casa tu vai falar, tu vai chorar também, porque foi Jesus. Jesus tocou aqui no meu coração. E aquela criança saiu eufórica e eu glorifiquei. Porque através daquela criança a família vai ser alcançada. Vai ser alcançada. Pelo menos ouvir a respeito de Jesus, eles vão. A gente sabe que não é fácil quando a criança vem sozinha, mas a gente sabe que há um trabalhar de Deus também. Muitas famílias vieram através das crianças. Muitas famílias vieram através das crianças. E a gente precisa acolher essas crianças, né? Se doar para essas crianças e continuar orando que Deus venha mover o coração dos pais e que eles não se percam ali na adolescência e na juventude, mas continuem servindo a Deus. Irmã Michele, se a senhora fosse implantar na congregação aqui um trabalho para crianças, quais os passos que a senhora iria percorrer? Bem, primeiro a gente precisa conhecer a comunidade, né? O que a nossa comunidade precisa?
Eu sempre falo, uma base bem feita de uma construção, ela vai fazer a diferença na construção lá no final. Se a base não for bem feita, vai acontecer o que com a casa? Ela vai cair. Vai dar rachadura, algum problema na casa vai cair, vai ficar torta. Quando a gente não investe em crianças, a gente está dizendo, eu não estou investindo numa igreja forte. Não adianta a gente pensar, eu vou fazer um trabalho extraordinário com os irmãos, com as irmãs, e eu esquecer das crianças. Porque por muitos lugares, né? Não estou dizendo que é o caso aqui, que é um campo missionário, mas por muitos lugares, o que acontece, pastor? As crianças são vistas como uma parte fora da igreja. Elas não fazem parte do corpo de Cristo. São crianças. Vamos colocar lá para não incomodar. Isso. Vamos tirar as crianças do culto. Eu até comentei ali com as profs. Quem já não viu, né, essas perguntas? Vamos tirar as crianças para dar lugar para os adultos. Tem 5 cadeiras, 3 cadeiras vagas e 2 crianças estão sentadas ali cultuando ao Senhor. E aí vem 5 pessoas, o que é feito? Tiradas 2 crianças para esses 5 adultos sentar. E a criança fica pensando, mas por que toda vida eu tenho que sair? Para um adulto sentar. Será que eu não faço parte da igreja? Então, esse cuidado, esse acolhimento com a criança é a primeira coisa que a gente precisa ter. Você tem condição, né, de construir uma igreja? Você vai fazer o quê? Vai implantar uma classe para criança. Você vai colocar isso no teu projeto. A gente sabe que tem lugares, né, do campo missionário que não tem condição nem de uma igreja. As pessoas cultuam debaixo de uma árvore. Eles estão ali para cultuar. Mas se você tem essa condição, você vai construir uma igreja, você tem que pensar que você precisa uma classe preparada para as crianças. Porque nossas crianças viveram durante gerações no meio de vassouras, rodos, baldes. Ali na cozinha, na garagem, debaixo de plásticos pretos. Durante gerações, nossas crianças foram tratadas dessa forma. E aí a construção é feita e cadê a classe das crianças? Então, ter um lugar preparado para nossas crianças. Investir depois em quê? Em pessoas preparadas. Você não tem nada para fazer? Vai lá para as crianças. Você, irmão, quer investir em alguma coisa? Vai lá para as crianças. Eu senti de Deus em servir alguma coisa. O que eu posso fazer? Vai lá para as crianças, como se fosse depósito. O lugar ali das crianças são pessoas preparadas. Deus escolhe os melhores, pastor, para estar na frente de um campo de crianças. São os melhores que Deus escolhe. Por quê? Porque é uma guerra travada que você tem. Precisa amor, precisa dedicação. Então, você precisa estar capacitado para entender o que é o ministério com criança. O que é liderar crianças. Depois você, tenho espaço, vou separar por classes. Eu sei que é difícil, tem lugares que não dá. Então, é numa classe só que acontece. Mas se eu tiver espaço, eu vou separar. Porque a criança, né, até 3 anos, ela aprende de um jeito. De 3 a 6 de outro, né? Dali para frente, de outro jeito, ela aprende. O conteúdo pode ser o mesmo. Porque eu preciso trabalhar com um plano de aula. Eu não posso chegar, abrir a revista e dizer, hoje nós vamos falar disso, tá bom, crianças? Tá bom. Amanhã assume o quê? Outra professora. E ela vai vir, hoje nós vamos falar disso, tá bom? Tá bom, crianças. E quando se viu, foi dado a mesma aula durante o mês todo, porque todo mundo falou da mesma coisa. Então, um plano de aula. Na minha cidade, a gente tem um plano de aula, a gente segue esse plano de aula. E não tá esmiuçado assim. As professoras precisam pensar. Então, assim, o que vai ser falado durante esse mês? Tal coisa. Gênesis, Apocalipse. A criança precisa conhecer Bíblia. Sair de historinhas. A Arca de Noé. Eu preguei numa classe. Fui trazer a palavra numa classe, num certo lugar. E eu cheguei com um barco. E aí as crianças olharam pra mim e falaram, tia, só não vai dizer que a história da Arca do Noé é de novo, né? Não era. Glória a Deus que não era. Nem as crianças aguentavam. Mas aí o que me fez entender? Que era só o que eles estavam passando ali naquele lugar. A gente precisa ter um acompanhamento, a gente precisa ter lideranças capacitadas, né, que vão trazer esse ensino para as crianças. A gente precisa ter o acolhimento e não pensar só em 4 paredes, né? O trabalho de criança, ele vai muito além de 4 paredes.
Você ensina a criança a evangelizar, você ensina as crianças a ir para as ruas, criança ganha alma, criança adora, nas classes há culto, as crianças são batizadas com o Espírito Santo, as crianças, elas aprendem a palavra do Senhor, não é cultinho, elas não vão lá para brincar, elas brincam em casa, ali é culto, ali elas aprendem a reverência à palavra do Senhor. Então, assim, o olhar com o ministério infantil, ele precisa ser mudado. E precisamos o quê? De pessoas aptas, prontas a dizer, eu estou pronto a te servir. Então, irmã, como que um professor pode se qualificar para poder dar, assim, realmente o ensino da palavra para a criança? Bem, primeiro ele precisa ter o chamado. É um chamado específico para trabalhar com crianças. Ele precisa sentir do Senhor esse chamado. Esse chamado pode ser pelo pastor, né? Que vai convidar a pessoa a estar ali, indicação de obreiro, ou Deus pode falar diretamente com a pessoa. Só que a pessoa não pode estar ali esperando subir degrau. Eu estou ali no primeiro degrau da minha escada porque o meu almejo é cuidar dos jovens. Essa pessoa, ela vai perder tempo ali e ela vai o quê? Empatar o trabalho. Ela precisa ter esse chamado a ponto de dizer, eu tenho esse chamado a ponto de servir uma vida toda no ministério infantil, se for preciso. Oxe, que interessante. Segunda coisa que essa pessoa precisa ter, disponibilidade. Não dá para você ter 1 hora por dia sobrando e olha lá para servir no ministério infantil. Você precisa ter disponibilidade, isso, e dedicação no serviço do Senhor. O serviço do Senhor, ou você faz bem feito, ou se não é bem feito, ele é o quê? Mal feito. Aí se você chegar diante do Senhor e dizer, eu fiz de qualquer... Mas o jeito que deu, sabe? Hoje eu cortei de qualquer jeito, hoje eu fiz as atividades assim, Deus vai dizer pra você o quê? Fez um serviço relaxado. Você não fez bem feito. Isso é sério. Ou a gente faz bem feito, ou o contrário, nós vamos fazer mal feito. Então precisa ter dedicação. Conheço várias professoras que não tinham experiência nenhuma com criança, mas tinham o chamado, tinha dedicação e se capacitaram. Importante trazer capacitação, né? Essa troca entre professores, lideranças é incrível. Claro que o professor também precisa o quê? Oração, jejum e estudo bíblico. Isso já é de praxe de qualquer cristão. Precisa se aprofundar na palavra do Senhor, precisa ter uma constância em oração, precisa ter uma constância em jejum, buscar, se dedicar na palavra do Senhor, porque isso vai refletir o quê? Na vida das crianças. Vai refletir lá na frente na vida das crianças. E continuar perseverando. Ninguém nasce sabendo nada, eu não nasci sabendo nada, o Senhor foi capacitando e a gente sabe que a gente tem uma estrada longa ainda de muito aprendizado pela frente. O Senhor vai nos mostrando, vai nos moldando, vai vendo o que a gente faz de errado para nos corrigir, mas a gente precisa nos colocar como obreiros aprovados perante o Senhor. Estou aqui para ser usado, para servir uma vida inteira naquilo que tu me chamou. Se lá na frente tu vai mudar, né, o curso, tu vai soprar novos ares pela minha vida, é Deus que sabe. Mas nós não podemos pensar lá na frente, eu almejo o cargo de jovens, porque tu não vai frutificar. Tu só vai empatar um ministério. Precisamos de dedicar uma vida toda para o Senhor. Eu estou para me dedicar uma vida toda para ti. E quando a gente tem a oportunidade de falar do ministério infantil, não vamos vir dizer, olha, irmão, que é difícil, olha que você não sabe como tem sido. A gente precisa usar essa oportunidade para dizer que nossas crianças são preciosas, que nossas crianças são do Senhor Jesus, que a gente crê numa geração cheia da presença dele e que ele está levantando uma geração para ser diferenciada e é através das nossas crianças. Porque não adianta a gente ter uma oportunidade e ficar reclamando. Percalços tem na vida de cada um. Mas nós, como líderes, professores que o Senhor chamou, ele nos chamou para ter determinação no chamado. Pedagoga com especialização em contação de história. Desenvolve um ministério todo especial voltado para a criança. E que nos deu aqui uma pérola muito interessante. Quem entra no ministério infantil, entra para ficar a vida toda. Muito interessante, muito interessante. Irmã Michele, muito obrigado por a senhora estar conosco, foi uma alegria. E eu tenho certeza que muito contribuiu com a sua experiência, com a sua contação de história para nós aqui, que pudemos rir e provar momentos muito interessantes. Eu gostaria que nas suas palavras finais agora só deixasse uma palavra para as nossas professoras, os nossos professores infantis, direto
nesta câmera. Bem, para você, professor, para você, líder, a minha palavra é que o Senhor venha continuar te usando. Você é joia preciosa. Você está servindo ao Senhor porque você foi visto como os melhores. Você está aí na formação da base da igreja, que é nossas crianças. Então, persevere, continue investindo nesse ministério, nesse chamado tão precioso. Quando alguém vier falar para você, mas é só um trabalho de criança, você diga, não. Eu estou trabalhando com a preciosidade de Jesus. Eu estou levando Jesus a Cristo para que Jesus toque nas nossas crianças. Continue perseverando, continue lutando, continue buscando conhecimento, persevere na oração, no jejum, na leitura bíblica e deixe Jesus usar a sua vida. Por onde você passar, seja na igreja ou seja lá fora no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, que onde você andar, a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida e você possa fazer a diferença sobre essa geração, porque foi para esse tempo que o Senhor te escolheu e sobre essa geração para fazer a diferença. Deus te abençoe. Então, irmã Michele, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar aqui e compartilhar realmente as maravilhosas bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida e que Deus lhe abençoe grandemente e possa continuar sendo grandemente usada pelo Senhor. Comigo no estúdio, Juliana, superintendente da Escola Dominical de Dom Amaro. Comigo aqui a irmã Michele Oliane. Estamos muito felizes, agradecido a Deus pela Amém. Vida da irmã Michele, pela vida da Juliana. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha rido conosco aqui. Foi muito bom esse momento. Deus te abençoe e voltamos com o próximo podcast da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus de Camboriú. Deus te abençoe.